Fala aí, galera. Hoje a gente vai estar falando sobre quem são os extraterrestres, né? Bom, há um tempo eu fiz um vídeo sobre 9 coisas que poderiam acontecer no futuro e baseado em todas as pesquisas, né, informações que a gente tem daquelas pesquisas, e duas delas têm acontecido bastante, que é a questão da alteração climática aí, que vem se intensificando cada vez mais e que só vai aumentar. Isso é questão aí do extraterrestre, né? Particularmente o caso do ET de Varginha, que vem crescido cada vez mais e a mídia, o sistema em geral, tem usado isso aí para dar abertura a outros assuntos. É um caso bem intrigante. Quando eu estudei há 5 anos atrás, foi um dos casos que começou a me fazer ter uma pulga atrás da orelha com esses assuntos. Na época eu estudava bastante sobre física, física quântica e esses assuntos mais pragmáticos, né, mais matemáticos, digamos assim. E quando eu, de cara com esse caso aí, eu comecei a ver muitas falhas no sistema, muitas coisas estranhas que aconteceram, mas que eu não vou estar falando especificamente sobre esse caso, né? Só vou levar em consideração esse assunto para que a gente consiga esclarecer algumas visões dentro das informações que a gente fala aqui no canal. Mas essa questão extraterrestre vai aumentar cada vez mais. Cada dia que passa a gente vê mais fotos e vídeos aí em redes sociais sobre a presença de naves no céu, fenômenos que as pessoas que presenciaram não conseguiam explicar e tiveram ali alguma emoção diferenciada ao presenciar. Quando cai na rede social, surge ali as pessoas falando que é isso, que é aquilo, mas que para quem viu realmente entende que foi algo diferenciado. E justamente para talvez até essas pessoas que falam que é satélite ou algo natural, a gente vai ter que esclarecer alguns pontos aqui nesse vídeo para que consiga ter um maior entendimento sobre essas questões aí, até para o futuro, né? Porque existem alguns fundamentos que são inseridos na nossa mente e na nossa base de conhecimento, que se a gente não conseguir fragmentar e conseguir entender o que é cada ponto e o que cada ponto nós somos manipulados, a gente nunca vai ter um entendimento sobre essas questões, porque realmente tem muitos conhecimentos equivocados sobre isso e crenças limitantes baseadas em conhecimentos fabricados que fazem com que a gente não consiga entender essa existência, né, de outras consciências. E um dos primeiros pontos para que a gente entenda o que seria extraterrestre, que até o próprio conceito de extraterrestre é um pouco vago, né? Levando em consideração que só seria aquilo que é de fora da Terra, seria o próprio formato dela. Nesse vídeo eu não vou explicar, vou querer que a pessoa acredite que a Terra é aquilo ou aquilo outro, ou que é formato X ou Y, mas que para ela talvez ter um entendimento do que seria, levar em consideração essa visão baseada nas pesquisas e explicações de fenômenos que a gente trata aqui no canal, com a maior base dela sendo daquela pesquisa, né? E, para a gente começar aí, seria ter um entendimento que tudo aquilo que a gente conhece como universo, na verdade seria o sistema Terra, né? Toda aquela fabricação de anos-luz, ou planeta X e Y a milhares de anos-luz, que ali é só que a vários quilômetros está um planeta e tal. Na verdade, isso tudo seria fake, uma fabricação para justamente limitar a crença das pessoas e o conhecimento a respeito do universo, e onde ela está e o que tem além disso, né? Porque justamente esse entendimento de onde você está, para onde você vai e o que tem a seu redor, até em termos geográficos, né? Faria você entender muitas coisas a respeito de si mesmo e do que é de fato o lugar onde a gente está. E esse sistema Terra seria tudo aquilo que a gente conhece, né? Como um mapa mesmo, com os continentes, só que em volta dos continentes, né, teria uma grande barreira de gelo que, por conta disso, não seria possível ali ver o que tem além, digamos assim, né, pelo menos dentro da limitação atual. E dentro desse sistema Terra, a configuração seria baseada nos mapas antigos, o Bano Monte, alguns outros, né, e o que mais representaria melhor esse sistema Terra seria um mapa budista, que representa ali os continentes como a gente conhece, né, e em volta dele tendo vários círculos ali, várias camadas, que seriam outros anéis, digamos assim, onde teria outros continentes, outras civilizações, e que nós estaríamos ali
no primeiro anel, talvez o centro, né, que seria esse sistema Terra, e em volta dele teria uma grande barreira de gelo. Tanto que ter essa barreira de gelo que dá acesso a outros continentes explicaria o tratado, né, que todos os países têm de acordo, em que cada um tem ali uma parte, que sua exploração é limitada justamente para a gente não saber o que tem ali ao redor e que não é contestado em nenhum país. Nenhum país se predispõe a querer ter um limite maior de domínio ali do que o outro. E é o único acordo aí, praticamente mundial, que não tem intervenção de outro país querendo mudar, né? Isso aí é um fato, né, que, se você for analisar, é bem intrigante. No mundo aí que a gente vive de guerras, desavenças, esse é o único tratado mundial que é totalmente respeitado. Nessa parte de cima ali, dessas bordas de gelo, teria o cinturão de Valhalla, que seria ali um campo de radiação que não permite nenhum ser vivo passar dela e que justamente explicaria a ida à Lua, por exemplo, e a exploração de outros planetas não ser possível e tudo aquilo que envolva essa exploração ser uma farsa, né? E que é religiosamente conhecida como domo. E que esse cinturão aí também tem uma explicação dentro das pesquisas de visão. Entendendo essa configuração aí da Terra como o sistema Terra, onde existe o cinturão de Valhalla, a barreira de gelo, os outros anéis aí da Terra, em volta do que a gente conhece, né? Aqui a gente estaria em um círculo, onde seria o primeiro anel, e que fora dele, por trás da barreira de gelo, teriam vários outros continentes, vários outros mundos, várias outras civilizações. A gente começaria a entender o que seria os extraterrestres e o porquê as civilizações antigas tinham tantas respostas para as coisas que hoje a gente se pergunta e não entende. E uma delas não só é a questão extraterrestre também, mas várias outras coisas, esse modelo antigo até das civilizações a respeito da Terra consegue explicar várias coisas que hoje a gente vê como ultrapassado, como talvez até uma teoria, mas que levando em consideração isso, a gente tem muitas respostas. E agora, levando em consideração todo esse conhecimento sobre o sistema Terra, aquilo que está em sua volta e em cima também, você acreditando ou não, você provavelmente vai ter um melhor entendimento e vai conseguir, talvez, entender o que seria um extraterrestre, ou popularmente conhecido com esse nome, né? Porque, como eu falei no começo do vídeo, esse termo é muito vago. Porque, por exemplo, se a gente leva em consideração que a pessoa é cristã, se Deus está no céu e não é algo dentro da Terra, é extraterrestre, fora da Terra, ele seria considerado um extraterrestre. Se Jesus, por exemplo, vai aos céus e vai para um lugar fora da Terra, ele é um extraterrestre. Um espírito, por exemplo, é um extraterrestre, fora da Terra. Então é um termo muito vago que as pessoas usam, né? Porque várias coisas poderiam ser consideradas isso. E quando a gente fala sobre essa palavra, a primeira coisa que as pessoas pensam é um carinha verde, baixinho, sendo que isso foi um termo totalmente criado por Hollywood para divulgar essa questão extraterrestre, né, nas suas mídias, nos seus filmes, e muitas coisas que as pessoas levam de base para a existência ou não, aquilo que elas acreditam ser verdadeiro ou não, é baseado na visão de Hollywood do que seria esse fato. Eu falo que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade baseada nas telas. Toda visão que ela tem de mundo sobre determinados fatos, ela acredita que seja aquilo justamente porque ela viu na tela antes. Então, essa questão aí do formato da tela que eu falei, quando essa questão extraterrestre, as pessoas levam mais em consideração aquilo que elas viram nos filmes, nas séries, do que de fato a realidade, né? Até porque é imposto para ela quando ela é uma criança ainda. Antes dela aprender o que é, o que não é, ela já viu o que seria aquilo num filme, numa série. Então, quando ela leva em consideração esses fatos, essas palavras e esse conhecimento, aquilo já vem automaticamente para ela como sendo aquela referência. Logo, os extraterrestres seriam nada mais, nada menos do que outras civilizações, em sua maioria humanoides, né? Até os casos de ET de Varginha, vários outros aí são seres humanoides, alguns parecidos conosco, alguns um pouco diferentes, mas que na verdade seriam somente habitantes de outros lugares, com tecnologias mais avançadas, outras menos, outras mais conscientes, outras menos, e se encaixaria aí no termo que nós conhecemos como planetários, né?
esse termo no quesito que a gente leva em considerações de pesquisa de Dáquila Pesquisas, que nada mais nada menos seria do que extraterrestres, entre aspas, né? Mas com essa fisionomia física da terceira dimensão, onde, por exemplo, eles seriam de carne e osso, onde muitos avistamentos aí que a gente conhece, como ET de Varginha, vários outros aí, que tem essa questão da nave, né, metálica, que cai, e aí vai pra lá, vai pra cá. Essa questão das abduções de vacas, por exemplo, no passado, né, que até isso tem um motivo também, muito engraçado, inclusive, né, mas que não vai levar em consideração nesse vídeo aqui. Mas todos esses extraterrestres aí se encaixariam nesse termo planetário, onde eles são físicos, se tu socar ele vai cair, por exemplo, e que eles são, na verdade, habitantes desses outros continentes, outros anéis aí da Terra, e que não são mais tão inteligentes que nós, né, na verdade, eles só teriam mais tecnologia justamente por alguns deles ter essa sobrevivência aí na questão do prolongamento da vida muito maior que a gente, né. E um dos casos aí de extraterrestres que foram relatados, né, durante toda a nossa história, seriam, por exemplo, os Anunnakis, né, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, explicando bastante a história deles, né, que isso é um dos pontos que se você entender quem foram eles, ou quem são ainda, né, a gente entenderia aí bastante a visão do nosso mundo, que até hoje em dia as pessoas falam deles e o cara logo pensa em um ETzinho verde, mas que na verdade a tipologia dele nada mais nada menos seria do que humanos, só que em tamanhos maiores, né, de 3 metros ali, 5 metros. Então, se você levar em consideração isso, que um extraterrestre, entre aspas, seria só um cara ali de 3 a 5 metros que veio de outros lugares aí, além da borda de gelo, né, a gente conseguiria entender muitas coisas aí relacionadas ao que eles chamavam de gigantes também, né. Essa questão dos gigantes tem muitas coisas aí envolvidas, né, muita história, mas esse seria um dos motivos de terem pessoas aí muito maiores relatadas no conhecimento oculto, né. Então, essa explicação aí seria o que a gente conhece como os extraterrestres planetários. Terceira dimensão, alguns com tecnologia maior que a nossa, outros menos, nível consciencial parecido com o nosso, né. Talvez a gente até tenha uma consciência, uma percepção de mundo e do outro maior que a deles, justamente aí por a gente ter alguns benefícios, né. E essa questão diferenciada aí seria a questão da alma. A alma mais as emoções fazem o ser humano ter um potencial aí inimaginável, e isso é uma das coisas aí que estamos trabalhando, em dar aquela pesquisa, né, nos treinamentos para a gente alcançar. E essa questão do ET de Varginha, só para finalizar essa questão aí dos seres planetários, onde eu acredito já ter dado alguns fundamentos aí desses conceitos, e que, levando em consideração esse formato da Terra e essas descrições que eu dei a respeito dos planetários, a gente começa a entender bastante o que seria os extraterrestres, e na verdade não seria nada demais, né? Na verdade o ser humano seria mais novo aqui na Terra do que eles, né? Ficando bem fácil o entendimento sobre a existência deles, e que na verdade eles não seriam nada demais, né? Só seria, digamos assim, outra raça aqui na Terra, e que os deuses, os picas de verdade, a gente vai estar falando aí sobre o próximo tópico. E essa questão da alma, da consciência, de que eu acabei relatando, uma das informações que a gente acabou adquirindo, né, com as experiências no DAC, é que, por exemplo, antes mesmo de eu ir para lá, eu já sabia que o caso de Varginha era verdade, né, todas aquelas informações, muitos relatos, muitos furos, mas que um dos nossos amigos aí confirmou que realmente havia acontecido, né, e o ET que acabou caindo lá seria tipo um robô biológico. Por exemplo, é como se fosse um robô mesmo, só que de carne viva, digamos assim, né, um ser vivo. E para tendo outras raças com uma tecnologia maior, não é difícil acreditar nisso, né. E na verdade, dá até para acreditar nessa visão, justamente porque o médico que acabou entrando em contato com esse ser, ele teve esse mesmo relato, né, que aquela criatura na verdade parecia não expressar medo, não expressava nada, justamente porque é como, digamos, um ser artificial, né, que tem várias teorias aí a respeito que até estejam entre nós alguns
humanos, né, humanos artificiais, nesse sentido, mas que isso explicaria o ser não ter nenhuma reação, não ter nenhuma linha de raciocínio ali ou expressar algo, justamente por ele ser artificial e não ter essas emoções que a gente tem. E como eu acabei falando que os extraterrestres, na verdade, eles estariam no que a gente conhece como sistema Terra, né? Apenas continentes próximos a nós, de carne e osso igual a gente, e que na verdade sempre estiveram por aí. Eles na verdade não são de fora da Terra, né? Apenas de fora dos continentes que a gente conhece. E agora a gente vai falar sobre os verdadeiros extraterrestres, né? Aqueles que não estão de fato no que a gente acabou chamando de sistema Terra, que são os extradimensionais, né? Esse aí de fato são que as antigas civilizações, os antigos povos, eles chamavam de deuses, né? Alguns deuses, esses próprios extraterrestres aí que acabaram entrando em contato com a humanidade em diversos períodos, eles se apropriaram desses seres dimensionais para tentar ter um tipo de manipulação e poder nessas civilizações mais antigas. Mas, de fato, o que a gente consideraria, né, como deuses se encaixa mais nesse conceito de extradimensional. Eles mesmos não gostam que a gente tenha essa visão deles, mas de fato se encaixaria no que a gente conhece como deuses, né? E bom, esses seres dimensionais, eles são seres que já passaram pelo processo transmutativo. Esse processo sempre ocorreu na nossa história. Isso explica a existência das pirâmides escalonadas aí em diversos lugares do mundo. E esse processo se dá através da aceleração das células do corpo, até um ponto que vire luz, que consiga o que as pessoas falam, né, entre aspas, de transcender a matéria, seria isso. Você acelerar tanto suas partículas que você acaba se tornando uma porcentagem maior ali de luz. E o que a gente tem de contato, né, com esses seres, ainda com pesquisas que, inclusive, existe. É engraçado falar isso, né, mas existe todo um sistema político ali, digamos, entre eles, né, onde existem 40, o que a gente conhece como 49 raças. E hoje, na humanidade, né, é a primeira vez que um grupo estabelece essa parceria de fato com eles, com as 49, né, porque sempre houve várias interferências por diversas raças e com diversos grupos, né, por isso que tem vários nomes que as pessoas dão aí fora sobre um ser ou outro, mas lá a gente é o primeiro grupo na história da humanidade e que nunca mais vai acontecer isso, e tem parceria com as 49. E dessas 49 aí, nós temos o conhecimento que existe ali da quarta. Nós estamos na terceira dimensão. Existe ali da quarta até a 13ª dimensão, esses seres aí, e que cada dimensão é uma vibração ali, né? É uma frequência. Então, cada frequência que, nesse processo de desenvolvimento, que nós vamos passar também, né? Mas os seres, eles vão passando, eles vão atingindo ali determinadas frequências em que ocorre como se fosse um ganho de um título. Por exemplo, as divindades é de uma dimensão, as deidades são de uma dimensão, as divas são de uma dimensão, os paráclitos são de uma dimensão, os seres universais são de uma dimensão, todos eles são ali de diferentes dimensões. E algo interessante que eles mesmos falam, que nós ainda não sabemos o que são os anjos. Parece que, ao meu ver, dentro da minha visão, ainda é um conceito bem amplo do que a gente consiga entender. E que eles mesmos falam que o que a gente conhece como Deus, né, mas na verdade é uma polaridade masculina e feminina, que seria o casal criador, eles mesmos não conseguem compreender ainda direito. Só conseguem entender um pouco a partir de uma determinada dimensão. E todas essas dimensões aí, nós temos esse contato e essa parceria em DAC, justamente para passar por esse processo que eles passaram e atingir aí a transmutação. E é muito importante ter esse entendimento das diferenças entre eles, né? Justamente o que eu falei, os seres planetários de terceira dimensão, carne e osso, assim como a gente, né? Não tem tanta consciência, pode ter mais tecnologia. Os seres dimensionais transmutados, praticamente mais luz do que, praticamente não, mais luz do que matéria. As naves, por exemplo, as naves físicas, essas naves aí parecidas dos Estados Unidos, né? Que a gente vê, são dos seres planetários, né?
a nave dos dimensionais são 100% luzes bioplasmáticas. Então, muitas pessoas aí nas redes sociais estão dando zoom nessas naves e parece ali uma estrela deformada que ela se mexe assim. Por exemplo, isso aí é legal que eu já perguntaram. Se você der um tiro, por exemplo, num ser dimensional, não vai. Tem duas opções, né? Pode não pegar nele, pode o campo dele ser tão forte de energia de o tiro se desintegrar, cair no chão. Um ser dimensional é justamente o que um ser que teria todas as capacidades que a gente conhece aí como um deus na terceira dimensão, entendeu? Então é bom diferenciar isso, porque justamente essas duas diferenciações aí, planetárias e dimensionais, vão estar cada vez mais presentes na nossa sociedade, nas mídias. E é muito importante saber essa diferença aí, né? Do que fato seriam aqueles que só são seres normais aí que não têm tanta consciência, que quer mais ter o controle, e aqueles que são de fato pra gente assim seres com uma consciência muito superior e tem muito conhecimento, que consegue falar com qualquer pessoa em qualquer língua e que de fato querem ajudar a humanidade, né, justamente pondo essa parceria, porque eles têm entendimento um pouco da nossa situação aqui, porque eles já passaram por esse processo também, então eles entendem a condição humana. Mas tem diversos fatores, né, que fazem ele nos auxiliar. E foi muito bom gravar esse vídeo, porque quando a gente fala que tem esses contatos, essas conversas com esses seres aí de outras dimensões, essa parceria, muita gente pensa que é um ser verdinho ali, baixinho, que vai de nave pra lá e pra cá, mas que na verdade são divindades, seres assim brilhantes de luz, que têm um conhecimento aí sobre diversas coisas do mundo, dos pensamentos, das emoções, das linhas do tempo, né, do passado, presente e futuro, que realmente é surpreendente, é até difícil falar, né, em palavras, essas experiências e essas oportunidades que temos aí, que estamos vivenciando hoje em dia, né, e que está aberto a qualquer um que tem essa mente aberta para vivenciar. E que, de fato, estamos vivendo um momento histórico para aqueles que têm a consciência para conseguir enxergar essa outra realidade e estar aberto aí a outra visão de mundo. Porque uma das frases que um desses amigos aí de outras dimensões, de uma consciência muito superior, acabou falando uma vez, é que perguntaram para ele a respeito do julgamento final, né, que fala na Bíblia, assim, e que disse que o julgamento final, na verdade, já começou há muito tempo, que se daria pela consciência de cada um, e que a gente vê hoje em dia que, de fato, isso acontece sempre, né? A consciência de cada um vai dizer onde cada um vai chegar, porque dentro desse entendimento que eu falei, vamos supor que vamos supor não, né, já tá no final do vídeo, só tem amigo aqui, então dá pra falar, né. E até já comentei isso em outros vídeos também. Se os extraterrestres planetários, né, chegaram muito antes que nós, e se eles estivessem num controle não tendo tanta consciência, isso explicaria esse sistema escasso aí, que cada vez mais decai, na sociedade. E o outro lado, é um lado que quer ajudar a humanidade e que só vem ajudando aí com pesquisas a respeito do conhecimento, na libertação consciencial de cada um, né, na saúde, no financeiro, e que esses dois lados eles sempre vão continuar. O lado da sociedade controlada e cada vez mais escassa, né, em todos os sentidos. E esse lado da libertação e evolução de cada um. E que, mesmo tendo esses dois lados, a consciência de cada um vai determinar quem vai para qual lado, né? Qual caminho a pessoa vai querer seguir. Então, esse é o julgamento. Se a pessoa vai ter uma vida boa ou ruim. Vai depender do nível consciencial que ela tiver para determinar e escolher qual que seria o melhor caminho para ela, né? E que, querendo ou não, faz parte da evolução, né? Então, obrigado aí a todos que assistiram até aqui. Foi um vídeo simples, na verdade, né? Só esclarecendo alguns pontos, porque esses pontos são importantes, né? A gente saber. Porque, como eu falei no início do vídeo,
a gente vai ter cada vez mais acesso a essas informações, cada vez mais o assunto ele vai repercutir e aumentar. Então, muita gente gosta de saber e é importante saber essa visão, né, que às vezes dá aquela fala a respeito de alguns assuntos, porque vai dar para esclarecer e entender muitas coisas futuras e muitas narrativas que vão querer implementar, para que nós acreditemos. Por exemplo, pintar esses seres de luz aí como mal e aqueles que estão no poder como bem, né. Isso já vem acontecendo, na verdade. Essa parte aí do julgamento final, mexeu bastante comigo, na verdade, enquanto estou gravando aqui, porque é uma frase bem pesada e que a gente entende que realmente isso vai acontecer, né. Cada um vai seguir e ter a vida dependendo da consciência e que o conhecimento está muito atrelado a isso também, né. Então isso vai ser aí definitivo para que tipo de vida a pessoa vai ter e para qual caminho ela vai querer seguir, né. Mas mesmo que seja um caminho, digamos assim, ruim ou bom, os 2 têm o mesmo destino final, que é a evolução de cada um, e que essa evolução de cada um se dá pelo processo transmutativo, né. Coisas que estamos desenvolvendo aí para alcançar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta aí, pode deixar nos comentários que eu sempre leio tudo. Sempre faço questão de responder quando é algo pertinente. E é isso aí. Até o próximo vídeo.